sou a Cristina. Eu sou o Francisco. Estamos aqui no sítio do Jatobá, em São Luís do Paraitinga, onde vamos fazer uma oficina com a consultora Andréia e a técnica do projeto Conexão Mata Atlântica, a Ana. E junto com a Beth estamos aqui para essa oficina de agricultura biodinâmica. Hoje vamos então aprender a fazer os preparados, chifre esterco e fladen. Eu queria falar da importância, né, dessa assessoria do projeto Conexão Mata Atlântica, que tem permitido que a gente pudesse e estivesse realizando a implantação aqui da agrofloresta, né, e dentro da modalidade da agricultura biodinâmica. Bom dia, eu sou Andréia D'Angelo, eu sou agrônoma e trabalho com agricultura biodinâmica, especificamente com a elaboração, manuseio e utilização dos preparados biodinâmicos, como consultora internacional Demeter Biodinâmica, e também faço parte da coordenação e do grupo de professores no Instituto Elo, da especialização e extensão em agricultura biodinâmica. E hoje aqui, no município de São Luís do Paraitinga, nós vamos fazer uma oficina direcionada à confecção do preparado biodinâmico chifre esterco para utilização como aspersão nas áreas de cultivo, e também nós vamos elaborar o preparado fladen, também com base no esterco da vaca. E logo vocês vão ver como que a gente vai desenvolver esses dois preparados aqui no sítio. Nós iremos agora manipular o esterco para encher os cornos, para ser elaborado o preparado de chifre esterco. E vamos utilizar o esterco fresco que foi coletado esses dias aqui na propriedade, na região. Variáveis, vamos dizer assim, com relação ao chifre. Esses aqui já foram utilizados e aí dá para ver, né? Quando ele começa a descamar muito, ó, aí a gente, esse aqui provavelmente vai ser a última vez que vai ser usado, ó. Eles são prolongados e entram aqui, né? Então o corno, ele é a proteção desse osso do prolongamento dos sinos. Então, na vaca, ele é extremamente vascularizado, muito mais do que no macho. E no da fêmea, ele tem muito sangue, muita irrigação, com muitas reentrâncias no da fêmea. E essa é uma das razões, né, pela qual a gente reconhece a diferença vamos dizer, do comportamento, né, e da própria anatomia do animal, fêmea e macho. Se vocês pegarem aqui, né, ele tem o da fêmea, se você pegar assim, onde é que está o peso dele? Na ponta. Né? Onde é que pesa mais? E é justamente aí, se você pega um de macho, que a gente não tem aqui, se a gente pega um de macho, essa diferença da base para a ponta é mínima. Porque o do macho ele é totalmente oco aqui. O da fêmea tem uma ponta maciça. Mesmo. E aí, conforme a raça, a ponta maciça é maior ou menor, né? Isso depende muito também do ambiente, da raça. Então, a cada prenhez dela, ela estrangula um pouco. Ah, que interessante. Então, na lactação, né, na gestação e lactação, ela doa os minerais pro bezerro, para a formação do bezerro. O que o corno faz? A gente sabe que a vaca é esse animal que trabalha profundamente os processos do metabolismo, né?
Então a vaca ela tem essa especialização, a gente pode dizer, no sistema metabólico, no sistema digestório. E isso a gente percebe por ela ser um ruminante. E o ruminante é o quê? É essa compartimentalização em 4 estômagos ela tem, né? Entre estômagos e intestino, na verdade. Então ela tem intestino grosso, delgado, e aí o estômago é formado pelo rúmen, o omaso, o abomaso e o retículo. Então são 4 partes, a gente não tem tudo isso. E a maioria dos animais também não. E a vaca dentro dos ruminantes é o mais perfeito. Então existe aí uma sabedoria nesse animal, vamos dizer, nesse ser ruminante. A gente tem que separar o que é resíduo, tá? Então, o que é folha, esse restinho de capim, galinha, a gente vai separando à medida que a gente vai colocando, tá? Só para... E aí, o esterco, é importante que ele seja realmente fresco. Ah, foi pego ontem, né, Chico? E quando tem uma parte mais dura assim, ó, a gente pode descartar. Para esse preparado. A gente pode aí deixar depois pro Flávio. A gente faz assim, aí ele assenta, ó. Ele assenta. Quando o esterco, dependendo da época, da hora que a gente pega, o esterco, mesmo fresco, ele tá mais seco. Isso tem a ver com o ambiente que o animal tá. Essas pelotas são ou de bezerro ou de macho. Isso é muito interessante de observar no campo. Ou bezerro ou macho. Ou bezerro ou macho, ou então quando o animal está com pouca água disponível. Eu tenho mais assim duro, a gente umidifica. Os cornos, eles protegem o osso, como eu falei, o osso do sino, né? Sim. Sinoviais. E o que eles fazem? Tanto os cascos nas patas, quanto os cornos, eles têm a mesma matéria-prima, a mesma origem. Como critério de regulagem das normas. Então, o que a norma aceita e a certificação aceita é corno de vaca e esterco de vaca. Agora, se eu tenho outras como ovelha, búfala e tal, búfala eles aceitam ainda mais. Mas aí sempre são exceções. O que o corno faz, e os cascos, é proteger para que as forças internas da digestão da vaca, né, que tem aquela barrigona, essas forças internas, elas permaneçam dentro do sistema digestório mesmo. Então a vaca, ela é um potencial, um armazenador dessas forças digestórias. O fluxo de forças é como se no corno ele retornasse para a digestão. Então, a gente até pode imaginar que a corrente sanguínea ajuda nesse fluxo de forças, né? E ele circula realmente ali. Se eu tiro, né? Se eu deixo uma vaca mocha, o que acontece é algo assim trágico. A gente observa no manejo, né, da vaca que ela se desequilibra totalmente, né? Só que desde pequena. Então, essa essência do animal, ela se perde. Ela tem que se reencontrar. E aí, isso eu fiz um estudo dos crânios, né? Desses animais, claro, depois, já no pasto, mas também depois de abatidos, que vacas que tiveram os seus cornos tirados, né? Ou mochados quando pequenos, começam a desenvolver um cucuruto aqui. Então, acontece uma deformação na testa. Porque aí você imagina que não é matéria, mas é a força da digestão que circula por tudo, né, por todo o corpo. Encontra aqui, ao invés de circular nos cornos, ela encontra aqui uma resistência e o natural seria ela encontrar essa resistência dos cornos e fazer o caminho, mas ela encontra aqui e aí ela forma aqui um galo permanente. E aí justamente a gente utiliza esse chifre, esse casco, porque ele tem esse papel não de conectar o animal com os astros e essa abóboda celeste, mas sim de conectar o animal consigo mesmo, de tornar o animal mais inteiro em si próprio.
Então esse é um dos papéis desse corno, ele reflete os processos da digestão. E esses processos da digestão eu sempre trago como sendo processos vitais e processos astrais. Existe uma recomendação também que quando a gente tem, por exemplo, cavalo na propriedade e a gente quer utilizar na manipulação do fladen, né, na confecção do fladen, que é outro preparado, que o esterco da vaca ele pode ser substituído e melhor aceito pelo pomar por esterco de cavalo. Então, o esterco de cavalo, existem já várias pessoas que fazem isso utilizando o esterco de cavalo como base do fladen, para o fladen ser utilizado em pomares e cafezais e outras frutíferas, né? E o resgato vamos dizer, essa ideia de utilizar os recursos da natureza sendo favorável à própria natureza, né? Nesse gesto. Agora, a confecção dos preparados, a ideia por trás dos preparados a partir dos reinos da natureza, o ser humano ter esse potencial criativo de combinar esses ingredientes que jamais estariam juntos, sim, mas que tem uma coerência, uma lógica, uma sabedoria nessa manufatura, né? E aí tem também o ritmo, né, que isso é feito. O ritmo no ciclo do ano. Então, na estação do ano do outono, né, tem uma razão de ser assim também. Então, quer dizer, é toda uma sabedoria, né, um saber fazer. Né, é uma agricultura que realmente realmente ela é um chamado que vem, né, desse impulso para o futuro. A gente está fazendo esse preparado no outono. Então a gente quer as características do outono e do inverno, que essas características, vamos dizer, físicas e sutis entrem e o preparado absorva isso, né? Receba isso. Aí agora, outra característica do buraco é importante que esteja num lugar não muito distante, um lugar que a gente observa, que a gente consegue passar sempre e manter ele, vamos dizer, limpo, né? Para que o mato de cima não venha, tá? Porque a gente sabe, tem chifre com esterco, um prato cheio para raízes, né? Para várias plantas, para todas as plantas. Essa proteção poderia ser com telha também. Agora, a outra observação que a gente sempre faz para enterrar esse preparado, como ele é um prato cheio, né, uma panela de feijão, isso aqui para essas raízes todas, a gente enterra sempre com a boca para baixo, assim, ele não vaza, né? Isso aqui não sai. Então, ou assim, nessa vertical, a gente pode dizer, eu tenho colegas que só enterram assim, ou assim, ó, com a boca para dentro, assim, tá? Ou seja, todos virados com a boca aberta ali para dentro, para as raízes laterais não entrarem. Agora, esse movimento de baixo, a raiz não faz, né? A raiz, ela não faz de baixo para cima, assim, é muito raro fazer.
equinócio de outono em março, o que acontece com esse fenômeno, né? É a relação do Sol com a Terra, da Terra com o Sol. Então, que marca justamente o dia, o número de horas de dia e de noite igual. Equinócio de outono e de primavera. E a partir desse momento a gente vê, na verdade, a gente vê que no outono o Sol, ele tá, como vocês mostraram, né, da onde ele nasce para onde ele dorme, ele diminui esse caminho dele. Então ele fica mais deitado. E então essa qualidade do outono, ele vai aprofundar no inverno, chegar ao ponto mais baixo dele com relação a nós. E aí, depois do solstício de inverno, que ele chegou ali em julho, em 20, 21, 22 Mais de curto. julho, aí ele começa a sair do ponto baixo, o Sol, e a subir de novo, até o equinócio de primavera, que vai estar num nível mediano. Sim. Nesse equinócio de primavera, a ideia é retirar o preparado. Certo. Então é do equinócio de outono até o equinócio de primavera que ele fica enterrado. Né? Vocês podem monitorar aqui. Inclusive, se vem mato crescendo, vocês tiram, né? E se vocês percebem que, sei lá, de repente começa a chover inesperadamente muito, vem, desvia a água, né? Para não ficar muito úmido. Porque a ideia é, quando retirar esse preparado, ele vai estar úmido de todas as formas, né? Então a gente pode depois até deixar ele enxugar um pouquinho, mas é para ele estar como um composto bem curtido, né? Um esterco bem curtido. Talvez não tão granulado assim, porque ele está um esterco mais seco mesmo, mas ele está numa consistência assim, né? Sim. Então, e escuro. Tá. Se ele tiver ainda com conteúdo verde do esterco mesmo, ou com cheiro, aí tem que deixar mais uns 15 dias, né? Então tem que dar uma olhada. A gente recomenda assim, né? Eu recomendo assim, uma mão cheia, é a dose, vamos dizer. Inicialmente a gente falava era um chifre, mas é um punhado para 1 hectare, para 10 mil metros quadrados. E aí, a época de aplicar, a gente pode aplicar o ano todo. Então, a restrição, vamos dizer, a indicação específica do outono é para quando vai fazer o preparado, como a gente fez hoje. Agora, para utilizar, a gente pode utilizar durante todo o ano, justamente quando a gente tem essa fase inicial da cultura. Preparo de solo. Não chegou muda, nem semente, mas eu já quero nutrir a minha terra com esse adubo espiritual, vamos dizer assim. Então, é o preparo de solo. Antes de plantar as mudas. Então, eu fiz adubação nos berços, pus o composto, quero pôr também esse preparado. Também é hora. Quando eu vou fazer a semeadura, então eu vou semear a minha adubação verde, o meu trigo. Então eu vou aplicar, posso dar um banho na semente também. Isso é muito bom, dar um banho na semente e levar para o campo. Todo o momento que a gente vê que a planta quer crescer. É para a fase de crescimento, germinação, brotação, crescimento. Depois de poda também. Esse preparado? Esse preparado é esterco fresco de vaca, então de preferência colhido no dia antes. A gente pode usar uma carriola, né, do esterco, 500 gramas do pó de basalto, do pó de rocha, meio quilo, se for possível, né, sempre se for possível. 100 gramas de casca de ovo, bem moidinha, seca, né? 100 gramas. E aí a gente mexe isso por 1 hora. Esses são os ingredientes, vamos dizer, básicos. Aí a gente sempre pode agregar algo do lugar. Algo que a gente fala, puxa, eu também quero colocar isso. Outro ingrediente básico que vai lá no final são os preparados de composto, aqueles que você me mostrou lá. Lá no final, não agora, mas lá no final eles vêm, eles aparecem. Então esse também é ingrediente básico, tá? 502, 503. Os preparados de composto, exatamente.
Aí eu posso sempre colocar algo que o agricultor fala. Ah, posso colocar chá de camomila? Pode, vamos umedecer. Vamos colocar chá da primavera, chá de cavalinha para umedecer? Vamos colocar. Né? Aí sempre a gente coloca as dosagens adequadas para umedecer, mas não ficar tão mole. Por exemplo, no caso do líquido, tá? Então eu trouxe aqui o que eu gosto muito de colocar como ingrediente, além desses que eu falei, é o próprio preparado de Fladen já pronto. Então eu trouxe uma dose do preparado de Fladen pronto. Uma dose se põe na caixa. Eu vou pôr aqui, sem dinamizar no líquido, sem nada. Além dos preparados, você coloca o Fladen. Eu coloco o Fladen ainda e também posso colocar o preparado de chifre esterco também, que eu tenho um restinho aí que eu vou colocar. Eu deixei de ontem para colocar aqui para vocês. Ficou muito moidinho, mas tá bom, né? Porque aí, o que é isso? Quando eu coloco essas pequenas dosagens, eu passo a memória, a informação daquilo que eu quero. É como a muda do iogurte, né? Sim. O fermento. Sim. Então, não vai quantidade grande, eu coloco aquela mensagem. Com o pó de basalto, né? É essa qualidade mineral e de uma boa fertilidade, quer dizer, as terras que se originam da rocha basáltica, elas têm uma qualidade de fertilidade bastante boa, né? Podem fazer então em qualquer época do ano, e é bastante importante utilizar esse preparado quando a terra tem matéria orgânica, como é o caso de vocês aí do SAF, né? E que você quer conduzir a matéria orgânica para um processo saudável de decomposição. Em cima da palhada, exatamente, né? Então, se você tem a cobertura do solo, No momento de poda, depois das podas. nas podas, isso é fundamental. Então, quando você está nesse momento e no sistema agroflorestal, isso é tão presente, né? Então, é muito importante esse preparado. Pra gente já fazer os buracos, então eu fiz aqui, ó, Os preparados. os preparados de composto, eles são à base de plantas medicinais. Então aqui é preparado de 1000 folhas, camomila, urtiga, carvalho e dente de leão. São Certo. todas plantas medicinais. E eu pus nas bolinhas de argila, né, daqui do terreno. E essas aqui agora eu vou fechar e colocar dentro cada um do seu espaço. Bem importante é a urtiga ficar no meio. A urtiga no meio. A urtiga no meio. E aí as outras a gente coloca onde dá. 1, 2, 3. Só que tem que lembrar qualquer coisa. Só urtiga, essa urtiga é o importante saber. Na pilha de composto, no biofertilizante,
esses preparados também são utilizados e a urtiga no meio. E aí, Cris, daqui um mês, 40 dias, 50 mais ou menos, né? A gente... Essa é a urtiga? Pode colocar ali no meio, ó. Aí a gente... Eu não vou estar aqui, mas vocês fazem exatamente essas bolinhas de novo, com aquele restante do preparado. E na verdade mexe um pouco com a pá e a enxada, essa massa, né, do preparado. Agora a gente pode jogar um pouco da valeriana e repetir esse procedimento, tá? De misturar um pouco. Mistura e aí faz as bolinhas. O quanto conseguir trazer o que está embaixo para cima, o quanto conseguir. É pesado, né? Então, daqui a um mês, mais ou menos. Um pouco mais, né? Uns 50 dias, 45. 50 dias. Ó, e aí esse aqui é a valeriana que dinamizou 20 minutos com água morna. Né? Valeriana também é uma flor. Então é feito o suco naquele vidrinho, tem o suco da flor. E a gente banha. Vamos usar uma parte agora e uma parte para a parte de cima. Aí agora a gente pode colocar a folha de bananeira primeiro. Folha de bananeira. Ter uma tampinha, né? Sim. Pode ser de madeira, de bambu. Então essa banana tem que ser renovada. Deixa eu inverter ela para cá. Tem que ser sempre olhada, tá, Cris? Renovada, vamos dizer. Isso. Agora vamos fazer. E aí a gente coloca a palha aqui por cima. Para proteger. Se fosse numa época muito chuvosa, aí poderia colocar uma cobertura. Poderia, mesmo, Aí se tem telha ou tábua, né, madeira mesmo, aí teria talvez que fazer um pouco mais de proteção para a chuva não bater. Não encharcar o preparado. Certo. Tá lindo, hein? Merece ótimo. também Uma fotografia. Além da fotografia, uma plaquinha. Elaboramos hoje aqui no sítio Jatobá, na propriedade do Francisco e da Maria Cristina, os preparados chifsterco e fladen, né? Com a consultora Andréia de Botucatu. E a ideia de realizar essa oficina é promover a agricultura biodinâmica aqui no Vale, né? Com os beneficiários do projeto Conexão. E a propriedade ela já vem fazendo um manejo biodinâmico com a aplicação dos preparados e o uso do calendário biodinâmico. E a ideia então é a propriedade trabalhar mais com essa questão da biodinâmica e depois replicar nas outras propriedades aqui do Vale, do pessoal do projeto Conexão que está trabalhando já com práticas biodinâmicas, né? E o intuito também de tornar essa propriedade independente, né? Com autonomia na produção, a elaboração dos preparados na propriedade vem com esse intuito, né, da propriedade ser autossustentável.